estamos no ar no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Facebook. E aí eu peço que você se apresente aí, quem é o Guilherme Souza, para que as pessoas possam conhecer você. Então, eu sou biólogo, né, formado pela Universidade Santa Úrsula, né, e já moro no interior já há um tempo, do estado do Rio de Janeiro, numa pequenina cidade chamada Italcara, que está na porção meio que final do Rio Paraíba do Sul, né? Um rio de 1.100 e poucos quilômetros lineares, a calha principal, e eu estou a 200 quilômetros da Foz, que fica em São João da Barra, né? Em São Francisco do Itabapoana. E muito bem. estou como dirigente, né? Dirigente de uma organização não governamental chamada Projeto Piabanha. Muito bem. Há quanto tempo que você se aproximou assim dessa atividade de lidar com o Rio, né? De repente com o Rio Paraíba do Sul. Como é que começou isso? É muito interessante a história, né? Porque eu sempre fui pescador de mar, né? Por morar em Botafogo, ali próximo à enseada da Baía de Guanabara, eu frequentava um clube, que é o Guanabara, ele tinha sede náutica também, então eu vivia ali pescando, no Guanabara e no Yacht Clube. Né? E como a minha família tem casa em Saquarema, na Lagoa de Saquarema. E aí esse foi o meu quintal de casa. Então, contatos com peixe de água doce só no Parque Lage, que eu ia lá e pegava os peixes para o meu aquário. E eu fui crescendo e fui sendo direcionado para a parte de biologia, né, para a universidade. Nesse ínter, eu comecei a frequentar muito Paraty, lá na Ponta da Joatinga, que é uma unidade de conservação, e lá eu tive muito contato com pescadores e caçadores. E ali foi minha grande faculdade mesmo, né? Conviver com eles, né? Com os pescadores, caçadores, coletores, né? Que vivem disso até hoje, né? E aí, ao me formar, eu fui convidado a trabalhar numa fazenda de produção de pescado, né? Que era o tambaqui, pirapitinga e o pirarucu, dentre aquelas carpas europeias e chinesas, né? E essa pessoa que me convidou, né, o dono da propriedade, daqui da cidade de Italcara, eu não conhecia a cidade até então, né? Ele vivia falando de uma espécie de peixe, parente da matrinchã. Ele sempre se referia a matrinchã porque ele foi um engenheiro que trabalhou muito na bacia amazônica, fazendo barragens, né? E ele falava que ali no Rio tinha um peixe, uma matrinchã do Rio Paraíba, chamado piabanha. Ele gostava muito de pescar e quando ele era criança, à época, né, que ele conversava comigo, ele já tinha seus 65 anos, ele falava que antes da isca bater na água, a piabanha já pulava e mordia o anzol. E era um bicho muito, muito esportivo, né? Sendo que na época não se tinha esse conhecimento de pesca esportiva. E aí eu fui crescendo enquanto profissional, né? Mas muito ligado, um profissional muito ligado à piscicultura de corte, né? Não à piscicultura da conservação. E nos meus horários livres eu ficava na beira do rio, onde a gente ligava a bomba para abastecer nosso laboratório de reprodução, e ficava vislumbrando que peixe é esse, que tinha desaparecido. Né? E aí eu comecei a procurar o animal, e um dia, 2 anos depois, já morador de Italcara, que um pescador falou: pô, Guilherme, eu fiquei sabendo que você queria conhecer o peixe, tem uma lá no meu congelador. Uma piabanhazinha de uns 400 gramas, magrela, porque ela, quando é juvenil, ela é meio magrela, meio comprida, assim. E o macho é mais comprido ainda do que a fêmea. A fêmea tem uma altura corporal maior que a
que é o macho. E aí, ali foi amor à primeira vista, né? Passado um ano depois, eu saí dessa propriedade e montei meu próprio laboratório de reprodução de peixe, né? E aquilo começou a ficar desinteressante, né? Matar peixe para as pessoas comerem, aquilo já estava me fazendo um certo mal. Foi quando eu resolvi voltar para a academia, né? No ano de 2000, e fui bem aceito pelo professor Dálcio Ricardo, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, e fui fazer o meu mestrado com reprodução induzida de piabanha, determinar a tecnologia de reprodução dessa espécie, mas isso junto com agrônomos ou tecnistas, né? Então, enquanto o pessoal ficava pensando em criar peixe para matar, né, eu estava nessa da conservação já. E aí, ajudei, quer dizer, sou sócio fundador, né, dessa instituição que eu participo até hoje, né? E ali, inconscientemente, a gente começou a formar um banco genético de peixe, né? Quando foi criado um pacto, eu e o outro fundador, que a partir daquele momento ele soltaria todos os peixes dele, que era o maior pescador, matador, né? E o maior contador de histórias, né? Porque ele era professor de história, e eu faria uma desova e soltaria no rio. Ali nasceu o Projeto Piabanha, e ali a gente começou a fazer incursões, né, para capturar indivíduos selvagens na natureza. Então, ali começou um sonho, né? Que hoje a gente acha que está longe de ser um sonho, é pura realidade. Ah, minha grande amiga, Juliana. Boa noite. Então, como começou? Isso. Ah, mas você não escutou o que eu contei? Não, não escutei. Não, mas tudo bem. Não escutei. Tudo bem. Tá, mas eu conto de novo, né? Eu conto novamente. O projeto Piabanha começou pelo meu vislumbre dessa espécie que até então era desconhecida. Eu já morava em Itaocara trabalhando na piscicultura voltada para a produção de peixe para abate, no caso pacu, tambaqui e as carpas. E o meu antigo patrão, né, que era o Dr. Jorge Rezende, aquele que me pescou do Rio de Janeiro para vir morar aqui, falava que quando ele era criança, isso há 65 anos atrás, a partir daquela data que ele me contava, né, que existia um peixe no Paraíba do Sul, chamado piabanha, que era um peixe com a barriga vermelha, que era muito voraz no anzol, que antes da isca bater na água, ela já abocanhava a isca no ar e capturava. E era um peixe muito brigador. E eu fui crescendo ali, trabalhando com ele, né? Dele falando dessas espécies. Então, no meu horário de lazer, eu ficava sentadinho na beira do rio, vislumbrando que peixe é esse que não existia mais. E aí, eu fui crescendo com aquilo ali, passou um ano, passou mais outro ano, aí montei um laboratório para mim e continuei a propagar essa situação de produzir peixe para abate. Só que aquilo foi me entristecendo, foi me tirando o foco do trabalho, porque eu já não compactuava mais, produzir peixe para matar, papapá. Apesar de eu acreditar muito na piscicultura, acho que é o caminho de produção de proteína de alta qualidade e digestibilidade, né? Que é o peixe. E aí, transformei o meu laboratório, pessoa física, em o laboratório do Projeto Piabanha. Quando eu fiz um acordo de cavalheiros, né, com o também fundador do Piabanha, o professor Benigno Bairral, de que, a partir do momento que ele soltasse todos os peixes que ele pescava, porque era o cara que despontava, que pegava os maiores dourados, eu soltaria um peixe e a gente iniciaria uma nova fase. E aí foi selada a amizade, né? Soltamos filhotes de curimatã, que era uma espécie nativa, e não tínhamos a piabanha. E aí saímos para o meio ambiente procurando a piabanha em outras bacias, subbacias, né? No caso, foi na bacia do Rio Imbé.
e lá a gente conseguiu capturar o bicho. Trouxemos, ali começou o início do banco genético do Piabanha, e a gente nem sabia o que era banco genético. Né? Hoje, a gente não tem um plantel de reprodutores, nós temos um banco genético de espécies ameaçadas, reconhecida pelo governo federal, pelo Centro de Pesquisas de Peixes Tropicais, reconhecida por universidade. Né? E aí começamos a capturar. Eu voltei para a academia, porque eu achava que deveria regressar para a academia. Fui fazer o meu mestrado na UENF com o professor Dálcio Ricardo, que é uma universidade muito conceituada no norte fluminense, sediada em Campos. E aí o professor me apoiou em tudo. Aí a gente descreveu como é que reproduzir isso. Paralelamente, estava sendo feito também uma mesma dissertação em São Paulo, em Paraibuna, lá na Companhia Energética de São Paulo, e aí os nossos laços com São Paulo foram afinados, né? A gente começou a perceber a importância de se ter um banco genético, começou a ter intercâmbio de reprodutores, quase naquela época, né? E aí entra um grande empresário na nossa vida, né? Piabanha, acredita na nossa ideia e começa a financiar o nosso trabalho, né, dando suporte. Aí vem a prefeitura também dando apoio financeiro e a gente funda essa instituição, Associação de Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul. E o Guilherme vendo que era mais fácil avançar aliado à pesquisa científica, ele começa a aprender a trabalhar em rede, a envolver a academia e os parceiros. Quando o Guilherme ele é selecionado por uma instituição internacional chamada Ashoka Empreendedores Sociais, uma instituição que apoia ideias inovadoras ao longo do mundo. E eu fui selecionado como um desse grupo seleto, né, para aprender melhor formar uma rede de contato, atual, tão falada network de hoje em dia. E aí, as nossas pancadas começaram a diminuir gradativamente, porque até então eram um grupo de entusiastas lá que não sabia o que estava fazendo, e a paulada vinha da academia e de tudo quanto é lado. Quando você começa a botar a pesquisa científica no processo, né, as pessoas passam a te olhar de uma outra maneira, porque também não tem fundamento ficar dando pancada numa coisa que tem fundamento. Nós começamos a envolver outros atores da academia, e quando nós vimos, a gente já estava participando de um projeto de banco genético, do professor Alexandre Hilsdorf, da Universidade de Mogi das Cruzes, quando ele começou a estudar genética de população de diferentes rios, piabãs de diferentes rios. Então, nós começamos a mandar material genético para ele, o pedacinho da danadeira caudal, para ele ver o grau de diferença genética entre as populações, no caso do Rio Itabapoana, dos rios costeiros, né, daqui da região sudeste, o Rio Itabapoana, que a gente acredita, né, que é o rio mais ao norte, né, do Brasil, que ainda ocorre a Piabanha. Então, vamos lá, Rio Itabapoana, depois do Itabapoana vem o Itapemirim, mas eu acho que a Piabanha não ocorre nesse rio, a gente tem que constatar, mas teoricamente ela não ocorre. Então, descendo em direção ao Rio de Janeiro, é Itabapoana, Rio Paraíba, Rio Imbé, Rio Macabu, aí pula o Macaé, a Piabanha não existe mais no Macaé, quer dizer, teoricamente não existe, a gente tem nossas dúvidas, e ela volta a aparecer no Rio São João. Então, a gente começou a coletar esses indivíduos, mandamos para o professor Alexandre, e ele constatou que o rio que apresenta maior diferença genética, variabilidade genética, ou seja, que está com maior saúde genética, são as piabãs do Rio São João. Aí nós mandamos isso para o Alexandre, fortaleceu a hipótese dele, né,
de que precisa ter um maior número possível de reprodutores ex situ, né, ou seja, fora do ambiente, ou seja, numa estação de piscicultura, para que, a partir de cruzamentos direcionados, com peixes capturados em rios diferentes, você consiga ter uma filiação, um lote de filhotes superior em termos de saúde genética, de vigor genético, que os seus pais, porque foi se perdendo ao longo dos anos, seja perdendo essas populações, e essas populações, quando se tornam pequenas, os indivíduos começam a cruzar entre si, e aí levam para um gargalo genético que pode chegar à extinção. Então, o nosso papel deixou de ser um projeto solta-peixe e passou a ser um projeto de enriquecimento genético, daquilo que foi perdido ao longo das décadas, né? Aí nós avançamos, começamos a fazer parcerias, né, com universidades, mas vale a pena ressaltar a grande parceria firmada em 2003, se eu não estou enganado, com a Pesagro. E aí nós fomos solicitar um pedaço de terra numa ilha do Paraíba do Sul, uma ilha gigantesca, que a Pesagro possui, né? Ela tem uma grande estação de pesquisa com gado leiteiro, e tinha essa terra que poderia ser emprestada para a gente. O Estado, através do secretário Cristino Áureo, cedeu, por termo de comodato, essa terra para a gente construir os tanques. E aí vem de novo aquele conceito de parceria. A Pesagro entrou com a terra, a Emater entrou com os tratores, e nós entramos com óleo diesel. E aí construímos a estação. E toda a infraestrutura veio de captação de recursos nossos. E hoje, aí nós fizemos, em 2008, outro grande marco, nós conseguimos foi o acidente que teve no Rio Paraíba do Sul, o pior de todos os tempos, foi o derrame lá, que você sabe muito bem, dos 8.000 a 9.000 litros dentro do Sulfã, em Resende. E aí, o Zé do Peixe, que era o engenheiro químico que trabalhava em Resende, foi lá dar o auto de infração. Ele é um ictiólogo maravilhoso, né, que ele faleceu, e já fazia o monitoramento dos peixes naquela área há muito tempo. Tinha uma série histórica enorme. E aí convido o Piabanha, o professor Gustavo Nunan, do Museu Nacional, e o Danilo da SESP, para a gente fazer um projeto emergencial de estudo. E aí a gente inicia esse projeto, tomamos o golpe da Servate, porque a Servate não pagou o Piabanha pelo serviço prestado, que era no termo de ajuste de conduta. Olha que cretinos. Não pagaram, até hoje não pagaram. E, nesse ínterim, entra o ICMBio e fala, está na hora de emplacarmos um plano nacional, Paraíba do Sul, que é o Plano Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, que é uma política pública advinda da ECO 92, da Convenção de Diversidade Biológica, quando todo o país signatário tinha que, a partir de 92, ter a sua lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, né? E para cada grupo de espécie deveria ter um plano de ação nacional. E a analista ambiental Carlinha Polaz, do Centro de Pesquisa de Peixes Tropicais, que fica em Pirassununga, pegou esse pilar, que já estava em construção, levou para a SESP, tivemos o primeiro encontro, e daí, em 2010, criou uma política pública, onde foi lançado o PAN Paraíba do Sul, que é um dos planos de ação que mais anda no país. E aí a gente conseguiu formar uma família muito coesa, onde não existe mesquinharia, não existe vícios da academia, de ciúmes, onde todo mundo atua junto. E a gente, como produto final,
a gente conseguiu escrever um livro composto por 14 capítulos, que foi publicado ano passado com o dinheiro do Seivato. Então, o projeto Piabanha, eu contei rapidamente essa evolução, né, que aconteceu de ciência pura e aplicada. Então, o projeto Piabanha, nessa época de pandemia, ele é rigorosamente a favor da ciência. Né? Muito se fala em ciência e o Piabanha é rigorosamente a favor da ciência. Né? Da nossa instituição, já saíram alguns doutores, eu sou um deles, né? Alguns mestres, hoje já estão nas suas universidades, hoje já estão nos colégios estaduais como mestre, e o Piabanha hoje conta, né, com 8 bolsistas UENF. Então, nós somos referência para esses jovens bolsistas, né? A UENF acredita na gente, através do professor Carlos Eduardo Veiga e do professor Marcos Salomão, ambos do Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eles coordenam, junto com a gente, esses bolsistas, e cada bolsista ganha sua bolsa de R$520 para fazer extensão daquilo que eles apresentam, daquilo que eles aprendem no Piabanha. E eles repassam para a comunidade através das manhãs de campo, né, que nós temos lá junto com os jovens da rede particular e estadual, do ensino fundamental até a pós-graduação. Né? E eu não poderia deixar de citar uma instituição que vem nos apoiando há muito tempo, que é o Instituto Humanize, que acredita na nossa ideia e está com a gente firmemente. Uma curiosidade. No Rio Piabanha, não tem Piabanha? Enfim, quem gosta de ir passar um frio lá em Itaipava, tomar um vinho, e quando vai andar ali perto do Parque de Exposição de Itaipava e se depara com o Rio Piabanha, né, no mínimo sente uma tristeza, né? Porque o ser humano não gosta de sentir cheiro ruim. E ali virou um valão, né? O rio passa lá por Petrópolis, se eu não estou enganado, acho que em frente ao Museu Imperial, né? Ali ele já está degradado, lá em cima ele está degradado. E ali era o local que Dom Pedro ficava, né? Um lugar onde a nata da sociedade carioca ia passar as férias, era um rio, creio que muito piscoso. E se transformou no que se transformou, né? Me parece, eu tenho escutado, né, que estão fazendo um trabalho, a concessionária de água, de despoluição do Rio Piabanha, né? E no grupo que nós temos do WhatsApp, e eu gostaria que você participasse, todos que estão escutando essa live participassem, vou te mandar o convite e você replica. Lá a gente tem discutido muito conservação. E o mais interessante, a conservação sob o olhar do pescador, amador, esportivo e artesanal. Isso que é o legal. Sendo que os pesquisadores entram também. Mas o bom é que nessa época de pancadaria ideológica, não se discute ideologia ali, se discute conservação e lazer, né? Cada um com seu ponto de vista, e não se tem uma briga, entendeu? É um ambiente muito harmônico, por isso que eu convido vocês a participarem. E um integrante falou, Guilherme, pegaram uma piabanha esses dias lá. Então, isso pode estar mostrando que as piabanhas do Paraíba do Sul estão conseguindo subir. Porque é uma barreira química violenta, de esgoto, como todos os rios brasileiros. Né? Quando ele está na sua ordem muito grande, aquele rio que já passou por vários e várias cidades, ele não aguenta essa carga orgânica. Não existe um rio, super rio, que aguente essa carga orgânica.
que tá chegando nos nossos rios. Aqui embaixo ainda ocorre uma biodiversidade fabulosa, todas as espécies comerciais ainda ocorrem aqui, né? E umas estão ganhando o empurrão do Piabanha, que é o surubim do Paraíba do Sul. Eu espero que daqui a 5 anos eles venham à tona de novo, como as piabanhas ressurgiram aqui com o nosso trabalho. Depois eu vou te passar o vídeo, você põe no YouTube, vocês vão ver, é a coisa mais fabulosa. Parece que você está no Rio, né? Salvo as proporções, em bonito. Em vez de ver Piraputanga, está vendo Piabanha. A transparência não é tanta. Quer dizer, não é como é lá, né? Porque são ambientes completamente diferentes. Com alguma coisa, banhas de 500 gramas a 1 quilo, marcadas, né? Porque nós soltamos. Então, isso é uma mola propulsora para você ficar com alto astral e dar continuidade. Mas voltando ao assunto do rio Piabanha, foi capturada uma piabanha lá. E ele não teria esse nome senão em alusão a essa espécie, que foi a 4ª espécie mais pescada da bacia na década de 50. A piabanha é só região sudeste? A piabanha é um peixe da região sudeste. Ela está na bacia do Paraíba do Sul e nas bacias adjacentes, né? Nós, como eu falei, acreditamos que as extremidades geográficas dela, as máximas, né, no Rio Itabapoana, no Espírito Santo, até Casimiro de Abreu, na região dos lagos. No entanto, já existem rumores que tem piabanha no Rio Guandu, que é o rio semi-artificial, né, que recebe, eu não sei quantos metros cúbicos, você sabe melhor que eu sempre erro esses... 160. Olha que absurdo, 160. Por receber 160 metros cúbicos, na seca quase não passa água aqui. E tal, cara, porque vai lá para a região de Seropédica, né? E a gente pode até conversar sobre isso depois, né? Sobre a foz do Paraíba do Sul que está fechada, porque essa água não passa mais também, né? Mas isso é uma outra história. Então, nós acreditamos que essa piabanha que está no Guandu, isso é suposição, são piabanhas derivadas do sistema de transposição Piraí-Guandu, entendeu? Que tirou do Paraíba do Sul e fez essa transposição de espécie. Olha que perigo, né? Transpor uma espécie de uma bacia hidrográfica para outra. Isso, o projeto Piabanha abomina, por mais que seja o peixe queridinho do projeto Piabanha. Porque, biogeograficamente, teoricamente, ela não existia ali. Né? Foi a mão do homem que tirou e botou ali. Ela pode estar até, quem sabe, criando um impacto ambiental para a população selvagem daquele rio, né? Acaba que ela entra como uma espécie invasora ali. Mas estudos genéticos podem vir a mostrar o grau de parentesco que tem, né, a piabanha do Paraíba com a piabanha do Guandu, que nada mais que é o teste de paternidade. Mesmo que se faz com o ser humano, pode ser feito com o peixe. E é o que nós fazemos com os nossos peixes. 8. O Piabanha faz aniversário agora dia 8. Tá ficando velho. Quantos 22 anos. Quantos anos? 22. E qual é a programação? Aí a Priscila... Qual é a programação que se tem? Então, porque nós éramos para ter várias programações, né? Com a quarentena, a gente teve que baixar a bola, porque as nossas comemorações são muito físicas, com muitas pessoas, né? Porque a estação é muito bela, então a gente leva muitas pessoas para lá. E com esse prazo da quarentena, pegou a gente um pouco desprevenido. E a gente está fechando grandes trabalhos, então a gente está muito focado nessas causas que a gente vislumbra para o próximo ano.
né? Então, a gente está naquele negócio, escreve o projeto, conserta dali, e situações que a gente tem que guardar segredo. São trabalhos maravilhosos que estão vindo por aí para enaltecer, Nelson. Enaltecer o Rio Paraíba. Um rio, coitado, o carioca não conhece o rio. Bebe a água do rio e não sabe quem é o Rio Paraíba do Sul. O rio, né? Quem foi que falou? No Caminhos do Mar fala, né? Que é o rio, que é o rio, fala o São Francisco é o rio, como é que é o nome? Trocadilho, é o rio da integração nacional. Exato. O Paraíba do Sul, que é o da integração nacional. É também, né? Porque é onde circula o maior PIB. Da economia nacional. Né? E cadê o Paraíba do Sul? Às vezes eu falo isso, as pessoas falam assim, esse cara tá maluco. Falar que o Rio Paraíba do Sul tem biodiversidade. O pessoal fala que eu tô maluco. Falavam, né? Porque agora a gente pode mostrar que é real. O rio tem espécies endêmicas que desaparecem. Se sumir da bacia do Paraíba do Sul, desaparece do planeta, que é o caso emblemático do surubim do Paraíba. Então, a gente tem que levantar essa bola dentro do CEIVAP. A gente tem que levantar a bola que, sem fauna aquática, isso você foi testemunha ocular, que eu conversei isso naquela assembleia lá, de 6 estudos de caso, ninguém falou de biota aquática. Isso é, no mínimo, para ficar assustado. Lembra disso? Todo mundo falou que tem que ter água para o ser humano. Vai faltar água, a briga é água para o ser humano. Mas e água para a fauna aquática? Quem purifica a água? Quem ajuda a purificar a água? Quem consome aqueles nutrientes todos que estão ali, que o ser humano jogou, e transforma aquilo em algas, em crustáceos, em peixes, em até mamíferos como lontra, que é cheio de lontra, e jacaré. Então, isso não é falado, é incrível. 2020, não se fala isso dentro de um comitê de bacia, sabendo que o Comitê de Bacia do Paraíba do Sul é um dos mais desenvolvidos do país. E eu sou fã do CEIVAP, mas eu fico um pouco triste quando eu percebo uma situação dessa. Né? Tem que se pensar em saneamento básico, mas tem que se pensar em como não contribuir ou como resgatar essas espécies que estão desaparecendo. Que pode ser que, lá na frente, daqui a 30 anos, a água esteja potável novamente, com uma qualidade de água, uma qualidade, em vez de estar 2, aqui é 2, Conama 2, esteja numa condição melhor, mas sem as espécies-alvo, que desapareceram. Então, a conservação tem que caminhar paralelamente ao saneamento básico. Não pode ser, vamos tratar primeiro da água, para depois tratar do saneamento básico, das espécies. Né? Eu até entendo a falta de dinheiro, mas o comitê tem que falar sobre isso. Né? E eu não sei se depois daquela ida minha lá começaram a falar. Agora, nunca mais eu não fui convidado mais, então eu acho que não gostaram do que eu falei, porque sequer eu fui convidado. Né? Enfim, mas a gente não desanima, não, a gente fala e levanta a bandeira, né? Se você vier aqui um dia, Nelson, conhecer o Baixo Paraíba do Sul, a região de Talcara, nossa, é um espetáculo, é um negócio assim, um espetáculo, não estou acreditando que esse aqui é o rio que passa em Resende. Não dá para acreditar, entendeu? Nós estamos no coração das rotas migratórias. E acima, infelizmente, é o domínio das hidrelétricas. E aqui a gente ainda tem a calha do Paraíba do Sul, que infelizmente vai ser rompida mais uma vez com a UHE Itaocara. Temos o Rio Pomba, que deságua em frente à nossa estação,
que também é barrado, mas ele tem um trecho de 50 a 60 quilômetros de ria livre. Tem o Rio Dois Rios, que desce de Friburgo e Cantagalo. Um é o Rio Grande e o Rio Dois Rios, que forma o Rio Grande, que desemboca acima de São Fidélis e abaixo de Itaucara. Então, ele tem um trecho livre de 50 quilômetros no Rio e 80 no outro. E lá embaixo, em Campos, tem o Muriaé, com o trecho de rio livre de uns 70 quilômetros. Então, a gente consegue manter a fauna de peixes migradores. Por quê? Peixes migradores, isso é regra geral, precisa de ter área de reprodução isolada da área berçário. Ora, no espaço de tempo, o peixe está na área de reprodução, ora, o ovo fecundado está a quilômetros de distância, porque desceu o rio abaixo, numa área plana alagável, que é a bacia de Campos. Então, essa sinergia, essa interdependência de diferentes tipos de ambiente, não existe mais rio acima e existe velada, comprovada pelo meu doutorado, pelo mestrado do Gabriel Enes, foi aluno da professora Érica Caramacho, a maior especialista de ecologia de peixe de água doce da América Latina, né? Que trabalhou com a gente e ajuda a ser nossa mentora, amiga, pesquisadora em nossos trabalhos de pesquisa científica, né? Que acreditamos no rigor científico que ela computa os seus trabalhos. Então, a gente conseguiu demonstrar que essa região jamais poderia ser impactada por novos empreendimentos hidrelétricos. Porque mantém, Nelson, só em São Fidélis, ela coliga 350 pescadores artesanais. Ainda existe pescador artesanal, que vive diretamente e indiretamente dos recursos pesqueiros. Se a gente pegar aquele cara que na entre-safra vira pescador, se aquele cara que é pedreiro, quando não tem obra, ele vira pescador, né? O outro cara da lavoura, quando não tem lavoura, vira pescador, aquele cara que fechou o defeso da sardinha ou do camarão, ele vai para as lagoas e vai para o rio, são mais de 1.000 pescadores. Foi o último censo que nós fizemos com o professor Philip Scott. Né? Isso aí, se a gente botar que cada pessoa dessa tem 5 outras pessoas em casa, é um contingente de 5.000 pessoas. Né? Então, é expressiva a pesca. Se a gente não tomar conta dos recursos pesqueiros, quantas pessoas deixam de levar seu peixinho para dentro de casa? Então, isso tem que ser falado, tem que ser enaltecido. Se tem o carnívoro de topo, né, seja a lontra, seja o jacaré, seja o ser humano, caramba, os serviços ambientais estão em pleno vapor. Precisam ser contabilizados, precisa ter estudos de valoração ambiental dessa região aqui, porque ela gera divisas. E isso muito pouco falado, até dentro de um comitê de bacia hidrográfica. Entendeu? Que eu conto que você seja o nosso porta-voz lá dentro. Ô, Guilherme, as pessoas podem ter um programa de dedicação ao projeto? Sim, e vai ser recebido por estudantes universitários bolsistas, extensionistas. Né? Eles participam das nossas pesquisas e eles se nutrem dessas informações e repassam para a comunidade. Então, um ponto estratégico do Piabanha, que eu acho que ele diferencia de outros trabalhos, é que as pesquisas que nós levantamos não vão para dentro dos armários, dentro dos papers, que só quem consegue ler
em inglês vai se nutrir de informação. Nós publicamos nesses papers, só que a gente faz depois a tradução dessas informações para uma linguagem de extensão rural. Isso é que falta no nosso país, a extensão da informação. Senão o trabalho fica puramente acadêmico e não chega até onde que tem que chegar, que é no povo, que ajudou a bancar a pesquisa científica. Né? Então, isso é muito importante, né? O que nós fazemos é muito importante. A extensão universitária. E ainda bem que nós temos 2 grandes apoiadores na UENF, como eu falei. Eu não posso deixar de falar, desculpa eu citar nomes, porque essas pessoas fazem parte do projeto Piabanha, né? Que é o professor Carlinhos, do Laboratório de Ciências Ambientais, e o professor Salomão, também do mesmo laboratório da UENF, que é onde eu fiz meus estudos também. Então, minha segunda casa, e se alguém falar mal da UENF perto de mim, eu viro uma piabanha feroz, que eu não gosto, que é uma excelente universidade. Interessante que da próxima quarta-feira é o dia do Rio. É o Rio? São Francisco. São Francisco. Ah, legal. Uhum. Eu viro Carranca para defender São Francisco. É um rio maravilhoso, né? É um rio maravilhoso. Mas coitado, né? Está passando pelo momento violento. Não sei se melhorou a situação por lá, mas naquele período de seca passado, ele estava muito sofrido, né? Muito bem. A gente está aqui chegando perto de 50 minutos. Eu queria que você falasse mais alguma coisa assim, que possa atrair mais gente para visitar o projeto, para conhecer o projeto, acesso ao site. Se tem um canal no YouTube, se tem um Instagram. Sim, nós estamos passando pelo momento de planejamento estratégico. É o projeto Piabanha 2020-2030. Né? O nosso patrocinador, o Instituto Humanice, contratou uma grande ONG, a mesma que fez o planejamento estratégico do projeto Tamar, né? Que é o Instituto Meio, coordenado pelo Lars. Então, nós estamos num momento de muita reflexão, né? E tentando desengavetar muitos trabalhos e botar para o pessoal, mais do que nunca, fazer circular essas informações, né? Então, a partir agora desse mês, vocês vão ver muitas coisas. E a gente agora, no momento, a gente está vivendo um momento do tem peixe marcado na água. Nós queremos saber se o peixe que nós estamos soltando realmente está crescendo, está chegando à fase reprodutiva, que é o trabalho, tudo indica, de uma nova doutoranda que vai estar vindo somar, né? Que ela vai pesquisar se o peixe está produzindo seus ovócitos, está produzindo os hormônios de reprodução, uma bolação que está vindo aqui da minha cabeça, que acho que vai dar uma tese de doutorado muito interessante. Então, a gente está divulgando muito esse trabalho, né? Se você pescar uma piabanha marcada, tá certo que em Resende vocês não vão conseguir pescar, porque ela tem um trecho de vida livre que vai até a Ilha dos Pombos, em Além Paraíba, até a Foz, né? Então, a gente está divulgando nessa macro-região, né, que é a região do médio, inferior e baixo Paraíba do Sul, entrando o Rio Pomba, né, que é o tem peixe marcado na água. Caso peguem o peixe, anotar o número da anilha, a localidade e medir o peixe, porque a gente entrega muitas réguas adesivas para a gente saber, né, alguma coisa sobre esse animal, que não se sabe muita coisa. O bicho está entrando em extinção, está em extinção, e a gente não sabe nada sobre a ecologia desse ser. A outra coisa que nós estamos levantando a bandeira é sobre a introdução de espécies exóticas invasoras. Isso é um caso que está alarmando muito o nosso plano de ação nacional. Só para você ter uma ideia, o Paraíba do Sul são quase 170 espécies de peixe.
1/3 desse quantitativo já é composto por espécies invasoras. Isso é um alarme muito grande. E outros estão vindo. Eu já tenho conhecimento que já soltaram o tucunaré-açu na represa de Anta. É um bicho que chega a 5 quilos, um carnívoro, mais outro carnívoro. E aí nós nos deparamos com um grande paradoxo, que é a pesca esportiva como instrumento de geração de emprego e renda, fabuloso, que nós apoiamos. No entanto, a pesca esportiva se dará, ou está se dando, em cima das espécies invasoras. E isso, mas Guilherme, mas isso é bom? É bom se esses peixes fossem abatidos. Porque existe uma lei que fala o seguinte: espécies invasoras não podem retornar para o rio, tem que ser abatidos. Mas no conceito da pesca esportiva, é tolerância zero. O peixe tem que ser devolvido ao rio. Então, a gente está feliz que pode ser uma estratégia de geração de renda para uma região muito pobre, que é o Noroeste Fluminense, e nós temos os 2 peixes mais esportivos do planeta, que é o dourado e o tucunaré. Só que um é da Bacia do Prata e o outro é da Bacia Amazônica. E ambos destroem as populações dos ameaçados. Consomem, são carnívoros. E consomem também os peixes do pescador artesanal, que o foco deles não é o dourado, porque o dourado está na correnteza, ele não pode armar lá. Então, está gerando, vai gerar no futuro, porque as pessoas não acordaram para esse problema, um conflito de interesse muito grande, que eu acho que nós temos que utilizar a ciência para determinar qual a capacidade de suporte que pode existir da invasora em detrimento às espécies nativas. Que vai chegar um momento que você não pode ter numa savana africana mais leão do que gnu. Não tem nem fundamento ecológico isso. Como é que você vai ter mais carnívoro do que herbívoro? O carnívoro só come carne. O herbívoro só capim. E aquelas savanas africanas são a perder de vista. Por causa disso que você vê aquelas manadas e manadas de herbívoros, né? Porque essa é a estrutura, né, da cadeia alimentar, né? Tem que ter mais capim, depois mais herbívoro, e lá no final os carnívoros. Então, vai chegar um momento, ou já está chegando o momento, do desequilíbrio, dessas invasoras entrando e comendo as nativas. Só que o meio ambiente é sábio, ele vai controlar. Não adianta ter muito carnívoro se não tem os outros. Só que esse desequilíbrio pode gerar desemprego para os pescadores artesanais e diminuição de população das ameaçadas. E aí a gente está levantando essa bandeira de se descobrir o quão o número interessante de se ter na água de invasoras que mantém uma cadeia produtiva da pesca esportiva, que movimenta bilhões de dólares no exterior, né? Uma vara, para vocês terem uma ideia, de um pescador esportivo, às vezes custa $1.000. Uma esquinha de madeira daquela acrílico, resina, custa $10, $15, $20. Então, é uma coisa muito interessante. Um pescador pode levar o turista para passear, né? Um dia de um piloteiro aqui em Itaocara é R$300. Ele não faz R$300 em pesca pesca artesanal em um dia nunca. Entendeu? O grau de desequilíbrio que está. Então, a gente tem que começar a fazer um ordenamento para que a gente ponha na mesa o governo, o segundo setor, os empresários e a sociedade civil organizada, para a gente estabelecer, através de um diálogo interessante, o meio termo, que a gente consiga, se é que existe, eu acredito que existe, a sustentabilidade da pesca, né, e da conservação. E aí nós fizemos já uma live, que foi
pesca esportiva e conservação. A próxima, que foi um sucesso, né? A próxima deve acontecer nos próximos 8 a 10 dias. Espécies invasoras, e daí que nós estamos convidando o professor Carlos Martinez, da Universidade Fidalgo Michoacana, lá do México, que retrata um trabalho fabuloso com espécies invasoras, né, do Brasil, que caíram lá, um cascudo, e criou um problema colossal. Eu tive lá, e vi o problema nos rios mexicanos. E vamos trazer também o doutor Wagner Leonardo, que é um jovem doutor, que fez o doutorado dele agora em Casimiro de Abreu, lá no Rio São João, mostrando que quanto mais degradado o ambiente estiver, não é bem assim, mas é a degradação correlacionada ao estabelecimento das espécies invasoras. No caso lá, o tucunaré amarelo, né? Então, a gente vai trazer esses dois atores, eu vou ficar mediando, para a gente conversar sobre isso. E, por fim, almejamos trazer o ICMBio e o IBAMA para falar sobre resoluções, né, sobre leis, né, e a gente conseguir, e também a pesca artesanal, para que a gente comece a fechar um círculo de debate, né, para que a gente, quem saiba, faça uma audiência pública sobre pesca esportiva e conservação ambiental aqui em Itaocara, no primeiro semestre de 2021. Para que dali saia um plano diretor sobre essa atividade. E a conservação, né? Aqui nessa região do Médio Inferior, Paraíba do Sul. Então, isso é o que a gente tem de mais fresco a contar para vocês. O Lauro diz que isso acontece na Platina. Acontece Paraguai. Que soltaram o tucunaré lá. Olha que loucura! Uma bacia com, vamos lá, jaú, pintado, como é que é o nome? Um outro bag lá que é parente do pintado, que agora esqueci, com dourado, o cara vai com pacu, com piau-sul, os caras vão me levar tucunaré para soltar lá. Olha que não existe na história, né, que eu saiba, erradicação de espécie invasora de peixe quando ela se estabelece. Como é que você tira o tucunaré de um pantanal inundado? Olha que loucura. E é assim que a banda está tocando no país, infelizmente. É um problema muito sério, tá? Uma das causas de perda de biodiversidade é a introdução de espécies invasoras. É um assunto muito, muito sério. Muito bem. O meu som está meio esquisito. Espero poder ter contribuído, né, com todos vocês. Né, a gente já tinha conversado, né, um dia, lá no Ceivap sobre esse dia chegou, né? E foi um prazer estar com vocês. O Piabanha está de portas abertas, né? Visitem nosso site, que é projetopiabanha.org.br, né? Na campanha, uma campanha muito interessante lá que nós estamos fazendo, e também quem quiser participar, pescadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, no nosso grupo de WhatsApp, eu vou passar para você e você repassa para o pessoal. Tem como fazer isso? E visite nosso Instagram também, @projetopiabanha. Maravilha. Tá bom? A gente aguarda vocês para esses bate-papos nas redes sociais. E quem puder visitar a nossa estação, é só entrar em contato através do nosso site e marcar a sua agenda. Certamente existirão pessoas capacitadas para receber todos os públicos, de criança até quem quer que seja, né? Sem discriminação de gênero e raça, nada disso. Agradeço muito a sua participação. É a primeira, mas não vai ser a única. Obrigado, Nelson. Estamos aí. Minha reverência pelo seu trabalho. Meus parabéns por tudo.
E a gente te espera. Amém. Namastê. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia.